Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Como Não Fazer Merda no Setor Imobiliário. Meu nome é Cristiano Rabelo e hoje a gente vai falar de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Bom, fluxo de caixa é a combinação de toda a estrutura de receita, custos e despesas do teu negócio. Isso pode ser analisado tanto de forma macro, ou seja, o fluxo de caixa consolidado de todos os negócios da empresa, como também pode ser analisado por projeto, por negócio. Nós temos a situação do fluxo de caixa consolidado, ou seja, a visão de tesouraria, é aquilo que eu estou pagando, estou recebendo, ou seja, qual o resultado do projeto, o meu extrato de todas as ações feitas pela empresa. Eu tenho um fluxo de caixa consolidado e eu tenho um fluxo de caixa projetado. Vamos primeiro falar do fluxo de caixa consolidado. Esse é mais comum para todo mundo, né? A maior parte dos empreendedores consegue compreender tudo aquilo que está acontecendo de forma integrada da sua empresa. Tudo aquilo que ele está recebendo, tudo aquilo que ele está pagando, ou seja, qual o meu saldo, qual o meu resultado naquele período. Beleza, mas a questão que a gente quer abordar aqui não é o fluxo de caixa consolidado, mas sim o fluxo de caixa projetado. Essa ferramenta é uma ferramenta interessante para a gente conseguir entender a atratividade de novos negócios? Demais, ela é super interessante. Por quê? Porque ela permite compreender a simulação, ou seja, as peculiaridades do meu negócio, entendendo o mais próximo possível daquilo que pode acontecer. Como assim, Cristiano? A gente está falando de futurologia? Não, a gente está falando de um planejamento. Exatamente, planejamento. Quando a gente vai olhar para o campo de projeções, é muito comum o empreendedor ficar com esse carinha aqui, ó. Fluxo estático, ou seja, é o momento que o cara faz aquela boa e velha conta de padaria, compreendendo aquilo que é possível gerar de receita, menos aquilo que ele tem como custo e aquilo que ele tem como despesa. E aí ele chega no bom e velho resultado, compreendendo se ele gera ou não ganho, dividendo. A maior parte dos empreendedores ficam aqui, por incrível que pareça. A maior parte dos empreendedores não analisam o seu fluxo de caixa projetado, porque não conseguem entender como deixar ele de uma forma concisa, de uma forma sustentável. Engraçado que isso parece óbvio, mas tem muitas empresas que já estão no mercado há algum tempo que não fazem isso. Elas analisam tão somente o fluxo de caixa consolidado e o orçamento do projeto. Ah, mas Cristiano, eu não tenho como compreender aquilo que vai acontecer. Calma. A gente tem métodos que a gente consegue sim estruturar um planejamento próximo da realidade, o mais próximo possível da realidade. Um método que a gente consegue colocar em prática e diminuir o nível de incerteza do projeto. O nosso objetivo é justamente chegar e compreender o nosso projeto através de uma estrutura de projeção dinâmica. O fluxo de caixa dinâmico é exatamente aquilo que quebra as pernas do empreendedor durante o processo de desenvolvimento imobiliário ou de qualquer negócio. Por quê? Porque as peculiaridades não ficam explícitas dentro de uma estrutura estática. A gente não consegue, por exemplo, levantar o capital de giro necessário do projeto, levando em consideração possíveis descasamentos de caixa. Ora, eu posso vender, mas o ciclo de recebimento dos meus recebíveis pode ser bem maiores do que o ciclo de pagamento das minhas obrigações, dos meus custos e das minhas despesas. Eu pago em um espaço de tempo menor e recebo no espaço de tempo maior. Ou seja, vai faltar dinheiro. Tá, mas como é que vai faltar? Quando vai faltar? Qual o volume de caixa necessário que eu vou precisar? A gente só consegue compreender isso projetando.
E para que isso aconteça, a gente tem que projetar o quê? Como a gente vai vender? O que a gente está vendendo? Engraçado que nesse momento a gente volta para aquela situação de análise de mercado integrada, análise da viabilidade de um negócio de forma abrangente. E aí a gente começa novamente a explorar métodos de inteligência de mercado, de análises integradas, para que a gente consiga ter o máximo possível de incertezas mitigadas, tirar o máximo possível de neblina das nossas projeções. Ora, uma variável a gente consegue entender, porque ela depende tão somente da gente. As projeções de custo e as projeções de despesas, ou seja, o meu cronograma de desembolso, a gente controla, porque essa estratégia está na mão da gente. A gente diz qual é o ritmo de obra, a gente vai simular tudo conforme o tamanho das pernas que a gente tem. E das exigências de mercado, as exigências legais, o prazo máximo de obra que eu tenho que executar. Quais são os custos que eu tenho que ter no início do projeto, como barraco de obra, como stand de venda, como a própria legalização de todo o projeto. Se eu for para loteamento, os custos que eu tenho para poder fazer a aprovação do meu projeto, que muitas vezes demora bastante e é oneroso. Para fazer a parte de empreendimentos verticais, a gente vai ter que ter todo o custo de elaboração, de aprovação do nosso projeto, para que a gente tenha condições de ter o RI, o registro de incorporação, para que a gente possa lançar o projeto. Então, eu preciso compreender quais são os marcos do nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer para elaborar o nosso plano, o nosso fluxo de caixa, é o quê? É levantar as variáveis de custo e de despesa e quando elas acontecem. A gente precisa ter um cronograma físico-financeiro dos desembolsos do projeto. Quando eu compro o terreno, quando eu começo a fazer a legalização do projeto, quanto tempo eu demoro fazendo a legalização do nosso projeto para que ele tenha condições de ser lançado, quais são os custos envolvidos na originação, se eu tenho que pagar algum corretor, se eu tenho que pagar o dono do terreno, se tem alguma parte em dinheiro ou se é tudo em dinheiro e como é que vai ser pago. As aprovações, elas são gastas de que maneira? O meu stand, qual o peso do meu stand? Quando é que o stand tem que estar pronto? Ou seja, efetivamente, eu tenho que projetar o meu fluxo de desembolso do projeto. Porque o fluxo de caixa nada mais é da integração daquilo que efetivamente está acontecendo. Seja o desembolso, aquilo que está saindo do meu bolso, aquilo que está saindo da minha empresa, ou do recebimento, aquilo que está entrando. Exatamente a integração dessas duas grandes vertentes, custos e despesas, ou seja, desembolsos e recebimentos, é que a gente vai conseguir montar a nossa projeção, montar o nosso fluxo de caixa. Ora, vamos voltar novamente. Entendendo o cronograma de desembolso, o cronograma de utilização dos nossos recursos, compreendendo as etapas do nosso projeto, a gente consegue já fazer o link de uso dos recursos. Caramba, Cristiano, mas eu não consigo compreender, por exemplo, como é que eu vou vender? Qual vai ser a minha velocidade de venda? Sou eu que defino ou é o mercado que define? Infelizmente, não é você que define. A definição da tabela de venda está muito ligada à capacidade de compra. Se você estiver trabalhando com um produto popular, com um produto de médio padrão, certamente você vai ter pressão na forma de pagamento. Isso pode ter um prazo mais alongado, pode exigir de você mais pulmão, mais oxigênio para poder suportar o início do projeto. Se for um empreendimento de alto padrão, pode ser que eu receba tudo antes mesmo de financiar, antes mesmo de chegar no final do projeto, de ter alguma parcela de financiamento. A maior parte já foi recebida e já pagou o projeto. Depende do projeto que você estiver trabalhando. Ou seja, o mercado comprador define o ciclo do teu negócio.
define quanto tempo vai durar o teu negócio. Vou dar um exemplo de loteamento. Loteamento, muitas vezes, você chega na região, empreendimento de médio padrão, e aquela demanda ela consegue te pagar em prestações, em tabelas de 120 meses. Caramba, aquilo é a realidade alinhada com a capacidade de compra daquela demanda. Se você tentar fazer em 60 meses, você vai exigir o dobro da capacidade de compra daquela mesma demanda. Em síntese, é muito provável que você não venda. E não por uma questão de ter ou não mercado, por uma questão de incapacidade, é simples. Então, o ciclo do teu negócio, ele é tangibilizado, ele é traçado a partir da compreensão do nosso cronograma de desembolso e nosso cronograma de quê? De recebimento. O desembolso, como eu disse, a gente controla, a gente consegue definir a estratégia de desembolso com base no cronograma do nosso projeto. Tá, mas como é que a gente faz então, Cristiano, para compreender essa outra etapa, essa outra fase, a fase do recebimento? Bom, primeira coisa, você tem que saber se tem gente que vai comprar o teu produto. Tem demanda reprimida? Tem demanda reprimida para absorver o teu negócio? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o teu projeto está aderente com aquilo que as pessoas desejam? Porque se ele não tiver aderente, as pessoas podem ver aquele projeto como mais um no mercado. E ele pode não ter uma pressão, uma velocidade de venda, levando em consideração se ele fosse um projeto escasso, único, objeto do desejo de todo mundo. Ou seja, o alinhamento do teu produto com o mercado comprador ele é crucial, justamente para que a gente possa posicionar o nosso produto da melhor forma possível. Observe que nesse momento a gente chega e fala, caraca, o fluxo de caixa então ele é totalmente dependente da compreensão do mercado. Sim! Tem um monte de gente que projeta o fluxo de caixa com base no histórico daquilo que foi feito no empreendimento anterior. Faz sentido? Eu não acho que faça. A não ser que o histórico do projeto anterior seja igual àquilo que você esteja lendo agora. Mas na grande maior parte das vezes não é. A não ser que você tenha encontrado um bolsão de demanda reprimida, um nicho de mercado onde ninguém ali está trabalhando, onde você consegue replicar o teu negócio. Mas ainda assim, tudo aquilo que aconteceu até hoje, aconteceu sob efeito de condições que já passaram. Mercado, intenção de compra, demanda reprimida, crise, fatores exógenos que a gente não controla, crise, empregabilidade, a própria concorrência em si. Quando você lança um projeto que você vende, certamente vai estar um monte de gente lá no efeito manada fazendo a mesma coisa que você fez. Essa é a questão. Fazendo a mesma coisa que você fez, tornando o bolo mais fatiado, aumentando o risco de posicionamento de mercado. Essa é a questão. Então, histórico, eu gosto de utilizar histórico para determinação de padrões de desembolso, padrão de custo. Poxa, a gente já tem aqui uma estrutura padronizada de custo para esse projeto. A gente já tem meio que uma fábrica de montagem para fazer esse empreendimento rolar. Eu já tenho aqui uma curva de maturidade fantástica. Só que o outro detalhe, que é o detalhe da venda, você não controla. Porque os desejos, anseios, capacidade de compra, eles estão em constante mudança. Muitas vezes o cara que disse para você que compra o teu projeto há um ano atrás, esse cara agora ele pode estar desempregado. Ele pode estar sem condições de consolidar aquilo que ele tinha dito anteriormente. E nesse momento a gente vai ficar com calça curta. O cara pode estar endividado. Ele pode chegar para você e falar assim, Cristiano, eu quero comprar o teu produto. Quero. Seu produto é o meu objeto de desejo. Só que tem um detalhe, Cristiano. Eu estou endividado nesse momento. Eu só deixarei de estar endividado daqui a um ano. Caramba, então é uma questão financeira, de capacidade. Se a gente estiver trabalhando um produto popular de médio, baixo padrão, esse cara tem uma hipersensibilidade à folga financeira. Qualquer variação, qualquer dívida
vai tirar a capacidade de compra desse cara. Ou seja, ainda que ele queira, ainda que ele deseje, ele não consegue te comprar. O que vai impactar a tua velocidade de venda se você lançar. Ah, Cristiano, mas eu quero lançar desse jeito mesmo. Não tem problema. Aí a gente vai conseguir justamente compreender o quê? Qual o impacto do negócio no teu fluxo de caixa. Projetando. A projeção, eu sempre gosto de projetar as receitas levando em consideração a intenção de compra espacializada no tempo. Ou seja, as pessoas querem comprar o teu produto? Se elas querem, já validaram o teu produto, aí ali a gente consegue ver o nível o termômetro do desejo. Quão escasso o teu produto está sendo naquele mercado, quão alinhado ele está sendo, qual o nível de desejo, ou seja, de escassez que ele está provocando. Beleza, e aí a gente vai para a segunda etapa. Quando? Você compra, meu irmão? Compro. Quando? Isso vai balizar o quê? A minha velocidade de venda. Beleza, Cristiano, você disse que compra e disse que me compra daqui a 6 meses. Maravilha. Mas qual tabela de venda? Por exemplo, a entrada antes de um financiamento, você consegue me pagar em 34 meses? Eu vou fazer aqui em simplesmente 30 meses, 34 meses, 36 meses. Mais do que isso eu não faço. Aí o cara chega e fala, putz, eu não consigo, você vai ter que dividir em 60. Ah, mas calma lá, se eu fizer em 60 meses, é muito provável que vai acumular a prestação que você paga para mim e que você vai pagar ao banco, caso seja um empreendimento que eu repasse. Essa é a realidade. É o que a gente chama de pró-soluto, né? Ou seja, vai encavalar prestação com a construtora, com a incorporadora e com o banco. Essa é a realidade do mercado. Ah, não, eu não quero fazer. Então não faça, não empreenda. Ali você está com problema. Ah, e para loteamento? Eu vi que todo mundo agora está fazendo 180 meses naquela região e, putz, se eu botar em 80 meses, se eu botar em 60 meses, eu vou ter compressão de pagamento. Ou seja, a tabela vai ficar, a parcela vai ficar gigante e aquele mesmo público vai ter dificuldade de pagar. Ah, mas Cristiano, eu não aguento fazer em 180 meses. Então você não vai empreender lá, essa é a questão. Entenda, a velocidade de venda e a forma como você vai vender, a tua tabela de venda, ela tem que estar extremamente alinhada com o teu público comprador e não com o teu perfil de empreendedor. É exatamente isso que a gente vai ver depois. Depois que a gente projeta tudo, aquilo como é, aquilo como está alinhado no mercado, como está sendo demandado, é que a gente vai depois a entender se a gente tem perna ou não. Quando eu projeto um fluxo de caixa, gente, o objetivo central é justamente entender o comportamento do meu negócio na linha do tempo. Aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de fluxo de caixa, onde todas as setas para baixo significam o déficit de caixa. Desembolso não. Déficit de caixa significa que o resultado foi negativo. Eu tive menos receita e mais custos. Beleza. E todas as setas para cima significam o quê? Superávit de caixa. Significa que eu tive mais receitas do que despesas. O meu resultado deu positivo, eu tive lucro. Lucro, prejuízo do período. Lucro, prejuízo. No fluxo de caixa de um empreendimento imobiliário, é comum a gente começar o quê? Negativo. Eu estou empreendendo, estou comprando terreno, vou fazendo toda a minha legalização, tenho a minha curva de venda, depois vou para a minha curva de obra e sigo em frente. Normalmente funciona desse jeito no setor imobiliário. Observe que tudo que está próximo de hoje, na linha do tempo, ele tem um impacto maior. Se está sobrando dinheiro, eu faço dinheiro com o dinheiro dos outros. Se está faltando dinheiro, eu vou ter que pegar esse dinheiro em algum lugar. Seja do meu bolso, dinheiro emprestado, dinheiro com investidor. Eu não vou entrar no detalhe agora, mas eu estou vendo aqui que tem uma exposição de caixa, ou seja, que tem resultados negativos que somados me darão um montante que eu preciso entender se eu tenho ou não perna. E caraca, esse empreendimento aqui ele me dá um lucro muito bacana, mas ele exige muito esforço meu. Eu não tenho perna. O que você vai fazer? Ou você tem um network bacana, ou você vai estruturar o teu projeto para captar funding, ou você não vai conseguir empreender.
Ah, não, vou trabalhar marketing aqui para trabalhar uma tabela de venda menor. Bom, se o teu público for alto padrão, pode ser que você consiga, mas se ele não for, é muito mais provável que você não consiga do que você conseguir. Porque é uma questão matemática, a gente já falou isso. É uma questão de orçamento. Eu não consigo encaixar isso se eu não tenho recurso para isso. Então, o grande tchan da projeção do fluxo de caixa, ou seja, o boom do fluxo de caixa projetado, é que ele permite a gente compreender o nosso negócio em funcionamento, o que vai sinalizar para a gente se a gente tem ou não perna para empreender. Quais são os descasamentos de caixa? Quando eu começo a ter retorno? Quando termina o meu projeto? O ciclo dele é muito longo? Qual o nível de energia que esse projeto vai exigir de mim? Levando em consideração todos os descasamentos, qual o nível de risco desse projeto? Caramba, ele vale mais do que custa ou ele custa mais do que vale? É exatamente compreendendo essas variáveis que a gente vai conseguir entender, inclusive, cenários. Como assim, Cristiano? Bom, quando a gente estrutura o fluxo de caixa, olha que bacana. Eu estruturo o fluxo de caixa para compreender o comportamento do meu projeto, levando em consideração exatamente isso. As variáveis que eu controlo, que são ligadas ao cronograma de desembolso, e as variáveis que eu não controlo, que são ligadas ao quê? A mercado, a intenção de compra, a demanda reprimida e por aí vai. Então, quando a gente coloca a realidade, o mais próximo possível da realidade, justamente compreendendo essas variáveis que a gente falou até o momento, a gente vai entender o comportamento do nosso projeto. Vai compreender se esse projeto é aderente ou não ao nosso perfil. A gente vai conseguir compreender, inclusive, a possibilidade de elaborar cenários. Caramba, esse cenário, ele está levando em consideração, por exemplo, uma possível permuta financeira. Será que se eu comprar o terreno à vista ou comprar o terreno em dinheiro, fica melhor do que esse cara entrar com participação financeira? Será que um híbrido entre participação financeira e pagamento em dinheiro não seria mais atrativo? Será que a família ali não deseja, dono daquele terreno, não deseja dinheiro, uma parte em dinheiro? Será que o grande tchan é fazer uma permuta física? Nem sempre uma permuta física é melhor. Em loteamento, quando você faz uma permuta física, você está deixando de ter a receita financeira daquelas unidades que você deixou de vender. Ah, mas Cristiano, também eu estou deixando de ter desembolso. Tá, mas e se o desembolso não fosse tão impactante? Em regiões, por exemplo, que a gente ainda não tem a consolidação do mercado imobiliário, você consegue comprar áreas a preço rural, a preço de metro quadrado de áreas rurais. Ou seja, você tem um descolamento muito grande. Ah, Cristiano, mas isso vai me exigir uma energia, um recurso muito alto. Tá, você tem esse recurso? Você tem como conseguir? O bacana de a gente projetar é que depois a gente começa a simular uma possível engenharia financeira. Como assim, Cristiano? Será que se eu botar um sócio, ele entrando com 60%, 70%, ou até mesmo 100% da obra, o meu projeto ficaria mais interessante? Tipo, ele entra com 100% da obra e X% do VGV. Quanto sobra para mim? Ou seja, qual o fluxo de caixa para mim e qual o fluxo de caixa para ele? Como é que fica esse projeto? Ah, será que se eu pegar um empréstimo via plataformas de crowdfunding ou simplesmente pegar um empréstimo no banco, será que é interessante? Qual o impacto no meu projeto? O meu objetivo nesse caso seria o máximo que diminuir toda a minha exposição de caixa. Fazer uma engenharia financeira, porque como eu disse, tudo que está próximo de hoje tem um impacto maior. Caramba, se tem resultados positivos, eu uso esse dinheiro como combustível no próprio projeto. Se tem resultados negativos, eu vou precisar arrumar esse dinheiro agora. Da mesma forma que tudo que está longe de hoje, ele tem um impacto menor. Porque se todo o meu dinheiro, todo o dinheiro do projeto, todos os lucros estiverem lá na frente, eu vou demorar a pegar nesse dinheiro. Ou seja, eu vou ter que ter estrutura de caixa para chegar lá. Eu vou ter que ter pulmão para chegar lá.
Da mesma forma, se eu empurrar, se eu conseguir fazer uma engenharia onde os meus déficits de caixa estão mais alongados, eu consigo suavizar o impacto do projeto. Certo que a tomada de decisão sempre vai ser hoje. A tomada de decisão do go no go do teu projeto, ou seja, fazer ou não fazer, ela sempre será hoje. Mas o dispositivo do fluxo de caixa, ele consegue sinalizar para a gente uma série de cenários. E sempre ele vai possibilitar você entender um melhor modelo de entrada para compra do terreno, como para captação de funding. Exato. E olha que bacana, se eu consigo compreender o melhor modelo de entrada para incorporação do terreno, seja ele permuta, seja uma permuta híbrida, parte financeira, parte física, ou pagamento em dinheiro e parte permuta física, e ao mesmo tempo conseguir entender qual captação de recursos para poder ter energia, ter combustível para desenvolver o meu projeto, a gente consegue entender a tão falada engenharia financeira. Exatamente, a engenharia financeira. A gente consegue entender como ter uma energia menor, como gastar menos e ter um retorno maior. Ah, Cristiano, mas aí você está falando de alavancagem. Sim, eu estou falando de alavancagem, eu não estou falando de endividamento. Existe uma diferença muito grande entre endividamento e alavancagem. A dívida, seja ela parceria com equity ou dívida com debit mesmo, ou seja, mútuo ou crowdfunding, ela será alavancagem se permitir que eu consiga ter um retorno melhor. Se eu consiga ter um retorno maior, simplesmente porque eu usei com eficiência os meus recursos, comprando, tendo descontos na compra ou suavizando a minha exposição de caixa, minimizando a necessidade de aporte efetivo no fluxo de caixa do projeto. Pois é. Então, a alavancagem ela é benéfica quando a gente consegue ter essa engenharia financeira, mas jamais você vai conseguir compreender a medida certa dessa engenharia sem conseguir projetar, sem ter uma projeção do fluxo de caixa, sem você ter um diagnóstico, um cenário do comportamento do teu projeto, levando em consideração tanto a estrutura de desembolso do teu negócio, quanto a estrutura de recebimento, levando em consideração o comportamento de consumo da região onde você vai empreender, que é o que mais impacta. O meu projeto ele vai precisar sempre estar alinhado com a capacidade de compra do meu potencial, do público potencial comprador, bem como com a intenção de compra para poder fomentar a velocidade de venda do meu projeto. Então, todas essas situações a gente vai conseguir ter clareza quando a gente projeta. É como um plano de voo. Um plano de voo que você consegue entender os melhores caminhos, levando em consideração possíveis problemas que você possa encontrar e a realidade daquilo que está acontecendo naquele momento. Ah, mas calma aí, Cristiano. Então você está falando que o fluxo de caixa ele é um excelente dispositivo para a gente tomar a decisão de empreender. Mas e se eu faço o fluxo de caixa hoje e só empreendo daqui a 2 anos? A viabilidade, a projeção do fluxo de caixa, ela deve ser sempre atualizada. A gente faz ela no primeiro momento para tomar a decisão de compra do ativo, da incorporação do terreno. Mas posteriormente, quando a gente já tem toda a documentação do projeto pronta, ou seja, quando eu posso lançar, a gente faz uma nova amostra de pesquisas qualitativas ou quantitativas para compreender a elasticidade de preço, saber se a gente pode cobrar um pouco mais, saber se a intenção de compra está preservada ou melhorada, que vai balizar e impactar diretamente a velocidade de venda do meu projeto. E a partir daí a gente vai atualizar todos os custos, levando em consideração os preços atuais que vão impactar todo o meu projeto. Então a gente sempre está o quê? Atualizando. Ah, Cristiano, beleza, fiz a viabilidade, fiz a minha projeção de fluxo de caixa, compreendi o projeto, vi que ele é interessante, parou por aí? Não. Você vai acompanhar, você vai auditar
tudo aquilo que está acontecendo à medida que o teu projeto vai andando. A gente vai acompanhar os resultados sempre comparando com a projeção que foi feita no tempo inicial do projeto. Ou seja, aquela última projeção que a gente fez antes de lançar, ela é a minha baseline. Ela vai ser a linha que a gente vai comparar com o efetivamente realizado. Não tem como a gente entender se o projeto está indo bem ou não sem a gente comparar os resultados realizados, consolidados, com os resultados projetados. Dessa maneira, você vai constantemente avaliar se o teu projeto está sendo positivo, se ele está gerando valor, se ele está gerando resultado. E melhor ainda, você vai compreender a possibilidade de mudanças, entender se precisa ou não de ajustes, se você pode ou não realizar esses ajustes, porque às vezes você nem pode, às vezes é um aumento de custo que independe, você não tem como controlar. Talvez, nesse momento, a única opção seja você acelerar para não aumentar ainda mais os seus custos. Mas, enfim, sempre você vai ter uma visão do cenário, porque você vai estar com o teu fluxo de caixa atualizado, permitindo que você tome sempre a decisão ótima. Bom, espero ter te ajudado.